Todos nós buscamos, em algum momento, esquecer quem somos. Um instante de paz longe do eu, dessa voz dentro da cabeça que nunca para de exigir, julgar e comparar. Para muitos, o sexo é a única via para esse autoesquecimento. E é exatamente por isso que ele se tornou um problema tão grande. O ato sexual em si não é o problema. Assim como comer não é problema quando atendemos à fome de forma simples. O que complica é o que a mente acrescenta. Expectativas, memórias, comparações, medos, culpas e a busca incessante por prazer como fuga do vazio interior. A mente condicionada por influências culturais, religiosas, mediáticas e educacionais projeta sobre o sexo uma carga que ele não carrega naturalmente. Ele passa a ser o único momento em que o eu se dissolve temporariamente, gerando apego, repressão ou obsessão. Quando o sexo ocupa um lugar desproporcional na vida, seja por excesso ou por negação, surge o conflito inevitável. No vídeo anterior, a pergunta lançada foi: por que complicamos o sexo? A resposta não estava no ato em si, mas na mente que pensa sobre ele. Hoje, quero ir um passo além. Se o sexo é a fuga, porque a fuga nos aprisiona. Vivemos a vida inteira a reforçar o eu. Olhe para o seu dia. No trabalho você busca o reconhecimento. Isso reforça o ego. Na religião, você busca ser bom ou iluminado. Isso reforça o ego. Na política, você defende seu lado contra o outro. Isso reforça o ego. Estamos constantemente a edificar um muro à nossa volta. E um muro, por definição, isola. Quanto mais o eu é fortalecido, maior é a solidão. E quanto maior a solidão, mais desesperada é a busca por um escape. Aí entra o sexo. Não o ato em si, que é simples como comer quando se tem fome, mas o pensamento do sexo. Porque, ao contrário do trabalho ou da religião, que te lembram quem tu és, no instante do prazer, a personalidade, as preocupações e o nome desaparecem. Durante segundos, você não é ninguém. E isso chamamos de felicidade. Mas aqui reside a tragédia. A mente não suporta a felicidade sem possuí-la. Terminado o ato, o eu retorna e ele retorna faminto. Ele pensa: preciso repetir isso. Preciso garantir que essa felicidade seja minha, constante, previsível. E o que era uma simples expressão biológica ou afetiva transforma-se numa ideia. A mente começa a fotografar, a fantasiar, a criar imagens. E essas imagens tornam-se mais importantes que a realidade. Você não olha mais para a pessoa, olha para a imagem que criou dela. Você não faz amor, você busca confirmar a fantasia que ruminou o dia inteiro. O que era fuga vira prisão, e então ou você se torna escravo desse desejo por falta de limites e restrições, ou entra em guerra contra ele, o celibato forçado, o recalque. Ambos são a mesma coisa. Conflito. Um luta para alcançar, o outro luta para suprimir. Ambos estão obcecados. O vídeo original diz algo revolucionário. A castidade não é uma virtude cultivável. Porque virtude cultivada é orgulho disfarçado. O homem que faz votos de castidade e passa o dia a lutar contra pensamentos luxuriosos não é casto. Ele é um campo de batalha. A castidade verdadeira ocorre quando o sexo simplesmente não é um problema. E ele só não é um problema quando a mente não está constantemente
à procura de fuga. Pergunto-me, por que precisamos tanto fugir de nós mesmos? Se a sua casa está em chamas, você sai dela. Você não fica pedindo ajuda para aguentar o calor. Nós não precisamos de técnicas para gerir o desejo sexual. Nós precisamos de compreender porque a nossa casa, o nosso ser, está em chamas. O que aconteceria se, por um momento, não dessemos ao sexo esse lugar de salvador? E se o deixássemos ser apenas o que é, uma função, uma troca, uma expressão? O texto original sugere algo profundo. Só há espaço para o problema do sexo quando não há amor. E não falo do amor romântico, cheio de expectativas e contratos. Falo do amor que é atenção plena. Quando você ama verdadeiramente alguém, ou até mesmo quando você está profundamente interessado numa tarefa, como pintar, escrever, cuidar do jardim, ocorre o mesmo autoesquecimento. A diferença é que nessa atividade não há exploração, há criação. O problema não é o sexo. O problema é a cadeira do escritório, o altar da igreja, o sofá da sala, todos os lugares onde você fortaleceu o eu ao longo do dia. Se nesses lugares houvesse criação e não ambição, talvez, ao chegar à noite, o sexo não fosse uma permissão ou um pecado, mas apenas uma forma de comunicação. O vídeo termina com uma ideia desconfortável. Fazeis do sexo um problema porque em vós não existe amor. Não leia isso como uma culpa, leia como um diagnóstico. A mente é um instrumento fantástico para resolver problemas técnicos, mas é um péssimo instrumento para viver a vida. Ela transforma tudo em um problema porque ela própria é feita de tempo, de memória, de dor. Talvez a pergunta não seja como resolvo o problema do sexo. Talvez a pergunta seja: é possível viver sem criar problemas? Enquanto essa não for a nossa pergunta, continuaremos a complicar o simples. O ato não é o problema. O problema é a mente que pensa sobre o ato. Se esta reflexão fez sentido para si, partilhe. Talvez nós não precisemos de mais respostas, mas sim de melhores perguntas. Até ao próximo vídeo.